Então, para começar, pessoal, a primeira parte da aula aqui, a gente vai falar um pouquinho mais de compostos voltados para a melhora do perfil lipídico em si. Melhora de colesterol, melhora de triglicerídeos. Dentre esses compostos, um bastante utilizado é o nosso famoso psyllium. Psyllium é uma fibra, é extraída de uma planta, essa planta aqui, ó, essa Plantago ovata. Eles pegam a casca dessa planta para a obtenção do psyllium. O psyllium ele é classicamente classificado como uma fibra solúvel. Tem algumas literaturas que não botam mais essa classificação de fibra solúvel e insolúvel, mas se a gente pegar uma literatura mais clássica, ele vem como uma fibra solúvel, ou seja, ele tem a capacidade de absorver água. Geralmente, cada grama do psyllium absorve de 2 a 3 gramas de água, e por isso que ele é considerado uma fibra viscosa. Ele pode aumentar o bolo fecal, então às vezes a gente até utiliza algum tipo de fibra quando o paciente está com constipação, não vou focar nisso aqui, mas tem essa outra aplicabilidade. O psyllium, a grande vantagem é que ele é uma fibra não tão fermentável, então em quantidades baixas, dificilmente ele causa desconforto gastrointestinal, como a gente vai ver que pode ocorrer com algumas outras fibras. Grande questão que a gente tem que atentar, apesar de não ser o tema aqui diretamente intestino, é se a gente aumenta o consumo de fibras mais solúveis, como é o caso do psyllium, e o paciente não tem uma ingestão de água suficiente, isso pode aumentar a constipação desse paciente, tá? Então, tomem cuidado quando forem prescrever, às vezes, psyllium, pensando em melhora de perfil lipídico. Às vezes a gente vai ver as doses, 5, 10, 15 gramas, para cuidar se a ingestão de água do paciente está boa, porque se tiver com uma baixa ingestão de água, a suplementação com psyllium pode piorar um pouquinho o quadro. O psyllium, pessoal, ele tem 3 componentes principais. Um componente que é muito fermentável, mais de 80% desse componente é fermentável, mas que representa uma pequena parte do psyllium, 15 a 20%. Como eu falei, o psyllium não é uma fibra tão fermentável. Como ele não é uma fibra muito fermentável, ele tende a não gerar tanto desconforto gastrointestinal. As fibras mais fermentáveis, como já indica, são mais fermentadas pelas bactérias, geram uma maior produção de gases. Tem uma vantagem, pensando em produção de ácidos graxos de cadeia curta, mas para pessoas mais sensíveis pode gerar um pouquinho mais de desconforto gastrointestinal. Então, a menor parte do psyllium é um componente altamente fermentável. Uma parte pequena também, ó, 10 a 15, é um componente não fermentável, e a maior parte do psyllium é um composto que é fermentável, mas pouco fermentável. Então, praticamente 60% do psyllium é composto de substâncias que têm uma capacidade de fermentação, mas uma capacidade de fermentação pequena. Mecanismo de ação. Como que psyllium age pensando na questão de perfil lipídico? Aqui é até importante falar, pessoal, que a aula está segmentada com relação às atuações específicas dos suplementos. Então, a primeira parte que a gente vai ver são suplementos fitoterápicos para melhora do perfil lipídico. A gente vai voltar a falar de psyllium, por exemplo, quando eu falar de compostos voltados para melhora de glicemia, tá? Então, agora a gente vai ver mecanismos de ação do psyllium que confeririam essa ação hipotrigliceridemiante que ele tem ou causar uma redução nos próprios níveis de colesterol. Para glicemia e outras ações a gente vai ver depois, tá? Principal função do psyllium, pessoal, com relação à redução dos níveis de colesterol, é que ele tem a capacidade de se ligar com os ácidos biliares, e quando ele se liga com os ácidos biliares, ele aumenta a excreção desses ácidos biliares nas fezes. Então, a suplementação com psyllium, isso vale para todas as fibras solúveis de maneira geral, ela tem a capacidade de aumentar a excreção de ácidos biliares nas fezes. Por que é isso importante? Isso é importante quando a gente fala de alteração no perfil lipídico. Porque o colesterol é utilizado como precursor para a síntese de ácidos biliares. Então, se eu excreto mais ácido biliar, geralmente eu desvio mais daquele colesterol para formar novos ácidos biliares, já que eu estou excretando mais desses ácidos biliares. Uma etapa limitante que a gente tem para a produção de ácido biliar é mediada através dessa enzima aqui, ó, chamada colesterol 7-alfa hidroxilase. Sempre que a gente tem um aumento da atividade dessa enzima, a gente estimula uma maior produção de ácidos biliares. O psyllium, ao aumentar a excreção desses ácidos biliares nas fezes, ele também leva uma maior produção dessa enzima, estimulando uma maior formação de ácido biliar a partir do colesterol. Então, você suplementa o psyllium, ele interage com os ácidos biliares, aumentando a excreção nas fezes. Esse aumento da excreção de ácido biliar nas fezes aumenta o estímulo dessa enzima, que é a colesterol 7-alfa hidroxilase, que faz a primeira etapa aqui, ó, de converter o colesterol em 7-alfa hidroxicolesterol, e depois nós temos outras etapas para formar novos ácidos biliares. Então, quando você faz isso, você desvia mais do colesterol para a síntese de ácidos biliares, consequentemente, você reduz os níveis de colesterol. Então, o principal mecanismo de ação do psyllium, que justifica o seu efeito para a melhora do perfil lipídico, para a redução principalmente de colesterol, é esse aqui.
Psyllium aumenta a excreção de ácido biliar nas fezes, aumentando a atividade da enzima colesterol 7-alfa-hidroxilase, aumentando a conversão do colesterol em ácido biliar, consequentemente reduzindo os níveis de colesterol, tá? E um ponto interessante que é legal de mencionar, pessoal, é que esse efeito de aumentar a excreção de ácido biliar tem uma relação direta com a viscosidade da fibra. Então, quanto maior é a viscosidade da fibra, maior é a capacidade que essa fibra tem de excretar ácidos biliares. A gente vai ver daqui a pouco uma outra fibra que ela tem uma maior viscosidade, então, em teoria, a potência dela para promover esse efeito seria ainda maior. Então, o principal mecanismo do Psyllium seria esse. A gente pega, excreta mais ácido biliar, consequentemente, a gente desvia mais do colesterol para a síntese desses ácidos biliares. Outro Oi? Mais o quê? Mais devagar? Tá rápido aqui também? Não? Bom, tá. Falar mais devagar, então. Então, quando você usa o Psyllium, ele se interage com os ácidos biliares, aumenta a excreção desses ácidos nas fezes. Se a gente aumenta a excreção de ácido biliar nas fezes, a gente desvia mais colesterol para a síntese desse ácido biliar, tá? Outro mecanismo de ação que a gente tem do Psyllium, pessoal, é com relação à produção de ácidos graxos de cadeia curta pela fermentação. Então, como eu falei para vocês, o Psyllium não é uma fibra tão fermentável, como a gente viu aqui antes. A maior parte do Psyllium, em torno de 60%, é um composto pouco fermentável, mas ele tem, sim, mesmo que em menor grau, uma capacidade fermentativa. Quando a gente fermenta essas fibras lá no nosso intestino, a gente gera os ácidos graxos de cadeia curta, acetato, butirato e propionato, e esses ácidos graxos de cadeia curta têm algumas funções fisiológicas. Uma delas é diminuir a atividade da enzima HMG-CoA redutase. Então, quando você produz mais ácido graxo de cadeia curta, os ácidos graxos de cadeia curta podem diminuir a ativação da enzima HMG-CoA redutase, que é uma enzima que impacta diretamente na produção endógena de colesterol. Então, em teoria, o Psyllium poderia atuar nessa via aqui, tem menos impacto, que eu falei, o Psyllium não é tão fermentável assim, então não gera tanto ácido graxo de cadeia curta, mas é uma outra possível explicação. Então, mecanicisticamente falando, aumento da excreção de ácido biliar nas fezes, desviando mais colesterol para a formação desse ácido biliar, possível efeito mediado também pela maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, inibindo a atividade da HMG-CoA redutase. Tranquilo?